Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O demônio Gui relata: o grande venerável odeia tanto assim o garoto. Mas por quê? E o líder Xie responde: não é ódio, é pela mensagem. Parecia que o grande venerável estava bem-humorado e observa: isso, a última sentença foi: um homem forte é forte onde quer que esteja, ele não precisa ser um discípulo de elite. E sorrindo adiciona: e vocês três não podem guiá-lo. E o demônio Yang berra: o quê? Estamos no reino imaterial e não podemos guiar um cultivador no reino celestial? E o demônio Gui, boquiaberto, constata: bem, de fato ele é um monstro, mas ainda assim, se não somos o suficiente para guiá-lo, então o único capaz disso é... E eles clamam: o grande venerável. A cena se volta para o grande ancião. Ele observa seu discípulo que cerra os dentes, tentando cultivar. Ele suspira ao ver a cena e fala: pare, já se faz 3 dias. Não é tão fácil se recompor tão rápido. O Gui-Hu arfa de cansaço e o grande ancião continua: como se sente em paz? O Gui-Hu balança a cabeça em negação e o grande ancião prossegue: alcançar tal patamar não é simples, você precisa ir com calma. E o Gui-Hu, com os olhos fechados, murmura: mestre, por que você insiste tanto que eu medite, mas nunca me deixa praticar minhas técnicas? Eu nunca encontrei ninguém que fosse páreo na seita interna, mas fora dela. Ele lembra do Prota, cerrando os dentes de raiva. E o grande ancião pondera: Gui-Hu, você e ele estão a mundos de distância. Você não pode alcançá-lo, especialmente em mentalidade e coração. E o Gui-Hu pergunta: mente e coração? E o grande ancião fecha os olhos, dizendo: sim, coração. Gui-Hu, suas qualificações não são ruins, e suas técnicas sombrias atingem o auge. Na seita interna, ninguém pode te enfrentar. Mas, nos últimos dias, tenho visto seu coração e percebo que ele é fraco. E acrescenta: eu não tinha razão para me preocupar até aquele acontecimento. Foi aí que percebi o quão atrás dele você está. Se formos usar o reino de cultivo como analogia, você está no reino do forjamento de osso e ele, no reino imaterial. Não é algo que se possa superar. E o Gui-Hu fica chocado, refletindo: o quê? Estou para trás? E o grande ancião encara-o, afirmando: Gui-Hu, o que torna alguém grande? Gui-Hu se espanta e brada: olhar o mundo de cima, alcançar o pico absoluto onde ninguém o alcance. E o grande ancião vocifera: uma visão exígua. E estendendo a mão, explica: a experiência é o pai da sabedoria. O mesmo se aplica a especialistas. Quanto maior sua cultivação, mais perto ele está dos valores do mundo, até ele alcançar o coração supremo em perfeita harmonia com ele. E se virando, completa: mas não pense que tal pessoa é tola. E continua: elas são reservadas à maioria do tempo. E quando agem, o mundo todo estremece. Calamidades ocorrem e a morte se espalha. O que é visto como fraqueza, na verdade, está escondido em seu coração. Com um único gesto, podem acuá-los vivos. Isso é ser um verdadeiro especialista. E Gui-Hu indaga: um simples gesto pode acuá-los vivos? E o ancião olha para ele questionando: você sabe o quão forte ele era antes de atacá-lo? O Gui-Hu arregala os olhos e, fechando-os, responde: eu não sabia. E o grande ancião esclarece: sim, ele agiu com astúcia, escondendo o escopo de seu coração, enquanto você sempre esteve num fervor violento, dificilmente controlando seu poder. E conclui: esse simples ponto define o abismo entre vocês. Apontando para o coração, ele explica: o coração, em termos simples, significa sua janela para a verdade do mundo, o Dao. O coração é a raiz de todo o poder, seja Qi-Yuan, energia espiritual ou sua alma. E continua: quando duas pessoas têm a mesma camada de cultivo, a diferença entre suas visões é o que as define e as separam. Quanto mais longe você vai, mais aparente isso fica. Alguém pode provocar um apocalipse apenas com sua intenção, não importa que Qi ou alma você tenha. E Gui-Hu, boquiaberto, pergunta: mestre, isso significa que os anciões e veneráveis têm uma mentalidade forte? E o grande ancião fecha os olhos, revelando:
O caminho demoníaco é focado em egoísmo, sendo poucos aqueles que conseguem refrear seus desejos e moderar os demônios internos para obter sabedoria sobre o caminho demoníaco. E encarando-o, rememora. Lembra de quando o venerável Shi foi parado pelo grande venerável quando foi atrás do garoto? E acrescenta: ambos estão no reino imaterial, porém um único ataque do grande venerável conseguiria matá-lo. Sim, devido ao coração. Talvez ele tivesse ido além do reino imaterial se tivesse um pouco mais de talento. Uma pena. E finaliza. Como dizem, o grande venerável alcançou o reino divino em apenas 100 anos, apesar de ter pouco talento. Ainda assim, ninguém é seu igual, tudo devido ao seu conhecimento sobre o Dao. Boquiaberto, Guihu questiona: mestre, então qual é o nível do garoto comparado a você? E o grande ancião declara: bem maior que o meu. E confirma: ele é uma raridade, não apenas em poder, mas também em seu coração. Aquele seu jeito me passa a mesma sensação do grande venerável. E revela: Guihu, o líder da seita, trouxe um indivíduo excepcional. Nenhum dos discípulos pode pará-lo. Mantenha isso em mente da próxima vez que o vir e se contenha. O líder deve tê-lo recrutado para lidar conosco, anciões e veneráveis. Se virando para sair, ele profere: ele finalmente está fazendo sua jogada. E Guihu cerra os dentes cogitando: Zuofan, ele está obviamente no reino celestial. Ainda assim, os oponentes dele são os anciões e veneráveis? Então é por isso que ele não se importou comigo naquele dia. Porque para ele, eu não sou nada. E a cena se volta para o Prota com os 2 discípulos dele. São mostrados alguns corpos no chão, e o fortão cumprimenta o Prota falando: Governante Zuofan, está feito. E o Prota responde: ótimo, vamos começar. Ele começa a concentrar o poder na mão, dizendo: que a maré de sangue consuma o mundo e que seu desastre envolva o universo. Abra. O portal se abre novamente. E o Ganguer observa com medo, comentando: mestre, é para eu entrar aí? O Prota observa-o e com raiva retruca: eu não estou apenas conjurando o encantamento com o sangue dos trabalhadores mortos para poder convocar uma criatura do submundo. É claro que você vai entrar aí. É para seu treinamento com a aniquilação sanguínea. Agora, não me diga que vai amarelar depois de tudo que fiz por você. E o Ganguer alega: mestre, isso parece meio perigoso. O Prota se irrita e grita: de que outra forma você cultivaria? Como você acha que Yueer subiu 3 camadas tão rápido? Ela entrou sem medo, mas quando é a sua vez, você está querendo fugir? E a Yueer contesta: mestre, foi você que me empurrou. E o Prota, semicerrando os olhos, declara: ah, foi? Não lembrava. O fortão chega atrás do filho dele, empurrando-o e exclamando: com medo de um pouco de perigo e ainda se diz homem? Como pode meu filho ser tão medroso assim? Ele adentra o portal berrando: ah, pai, como pode mandar seu único filho para a morte? O fortão fica incrédulo e, olhando para o Prota, balbucia: governante Zuofan, ele... E o Prota passa por ele, sentenciando: não olhe para mim. Você queria que eu o treinasse. É assim que faço as coisas. Levo meus discípulos até a beira da morte. E acrescenta: montei esse arranjo baseado no pico da força dele. Tudo o que ele precisa fazer para sobreviver é avançar, ou morre tentando. E o fortão questiona: ah, é mesmo? E o Prota, conjurando outro portal, indica: sim, se arrependeu? Bem, é tarde demais. Ele pega o colarinho da Yueer, afirmando: se meus discípulos não podem superar nem isso, ele a joga para dentro, concluindo: é melhor que desistam do mundo do cultivo. E a Yuilin chama: governante Zuofan. E o Prota olha para o portal proferindo: um mero arranjo ilusório, faz bem para o coração. E continua dizendo: o treino de antes não passava de um teste intensivo, mas, como meus discípulos, eu preciso ter o futuro deles em mente, assim como seus corações. E complementa dizendo: a cada 2 horas a vida dela passará diante de seus olhos, tudo o que ela já passou. E finaliza, dizendo: ela só pode sair de lá quando entender isso. A Yuilin observa com olhos arregalados, e a cena se volta para 3 meses depois.
É mostrado o local do combate. Os veneráveis aparecem e um cara mais à frente levanta a mão, anunciando 5 vencedores: Yue Lin, Kui Lang, Liu Shu, Pang Jiang e Bian San. O líder Xie olha para o lado e medita. O que aquele velho está tramando? Onde está Gui Hu? Ele está desistindo de sua cota? Zhuo Fan o assustou tanto que ele fez seu Gui Hu dar um passo para trás? É mostrado o grande ancião e o venerável olha para o lado, interrogando. Líder, as 5 vagas de elite foram decididas. Por favor, declare sua decisão. E o líder Xie, com os olhos fechados, faz um barulho de desgosto, reclamando. Ainda pior do que da última vez. 2 deles acabaram de entrar no reino divino. E o venerável observa, considerando. Quem mandou você intervir da última vez? Agora você tem um candidato a menos. Você teve o que merece, líder. E o líder Xie declara. Eu declaro. Mas um berro ecoa no momento. Uma explosão acontece ao meio e o líder Xie gargalha, comentando. Finalmente, a verdadeira atração da competição da seita interna chegou. E o venerável tampa o rosto, lamentando. Ah, não, ele de novo não. E o Ganger chega informando. Discípulo externo Kui Gang solicita desafiar um discípulo interno. E o líder Xie pensa. Esse Zhuo Fan é cheio de surpresas. Criou outro monstro em meros 3 meses. E proclama. Ótimo. Kui Gang, quem você quer desafiar? E o Kui Gang olha para Liu Shu, intimando. Quero desafiar o irmão sênior Liu Shu. E Liu Shu retruca. Um moleque que mal alcançou o reino divino vem me desafiar? Ele faz um barulho de desgosto, afirmando. Acha que sou igual a Hu Meier e serei derrotado como lixo? Ele retira uma arma, advertindo. 5 camadas de diferença não são apenas para a aparência, especialmente. E finaliza. Agora que eu vim preparado. E ele utiliza o tesouro demoníaco de 7º grau, armadura de nuvem da luz fluida. E na mão dele, ele tem o tesouro demoníaco de 8º grau, pincel guiado pelos céus. E o líder Xie olha para trás, observando. Venerável Xi, desta vez você apostou tudo, deu até mesmo seus preciosos tesouros. E o venerável sorri feito um bobo, justificando. Líder, não seja assim, o que pode ser feito quando a competição se tornou uma disputa de riqueza e não de habilidade? E encarando o líder, ele assevera. Mesmo com meu humilde cofre, pelo menos ainda tenho o suficiente para não deixar meu discípulo na mão. O líder Xie encara-o e olha para a frente, raciocinando. Mesmo que Kui Gang faça o mesmo que Yue Er, usando os mesmos tesouros, essa ainda será uma batalha difícil. Liu Shu encara-o e Ganger retira um frasco. Ele abre-o, uma aura enorme aparece e o pessoal grita. Que essência sanguínea é essa? Uma pílula de 9º grau, a pílula de sangue selvagem? E o Ganger se prepara para ingeri-la, explicando. Isso mesmo, essa pílula de sangue selvagem pode fortalecer meu fluxo sanguíneo em dezenas de vezes. Mesmo na primeira camada, com essa pílula, terei o poder de alguém na 3ª camada. Ele ingere a pílula e uma aura surge no corpo dele. E o Liu Shu adverte. Pirralho maldito, está querendo morrer. Impulsionar seu fluxo a esse ponto o fará explodir. E o Ganger sorri, provocando. É mesmo? Obrigado pela preocupação. E se prepara para lutar, declarando. Mas dessa vez será diferente, pois eu já consumi a pílula de 10º grau, a pílula que alcança o céu. E o Liu Shu, perplexo, questiona. O quê? Uma pílula de 10º grau? E pensa. Não importa, ainda existem 2 camadas de diferença. Mesmo que ele use alguns artefatos, a disparidade entre as camadas é muito grande. E o Ganger avisa. É agora. Ele solta uma aura indescritível e Liu Shu se protege, indagando. Que luz é essa? Você, por acaso, é um vagalume? Ele olha, assustado. A cena mostra Ganger com o caminho de nuvem, sombra e sangue, junto com a armadura de demônio de sangue, a garra perfuradora de mundos e o estandarte do mar de sangue. Liu Shu, ao ver esses artefatos, fica completamente boquiaberto. Os outros veneráveis e anciões ficam boquiabertos também. E o venerável Xi, ao ver a cena, fica completamente perturbado, exclamando: O quê?
4 tesouros demoníacos de 9º grau? Um moleque tem a riqueza de uma seita inteira em suas mãos. O líder Xie fica pasmo com a cena e Ganger desafia. Irmão sênior Liu Shu, sua vez. O Liu Shu fica completamente perplexo e, jogando o pincel no chão, ele berra: "Como é que vou para os infernos disputar?" Ele salta, gritando: "Eu desisto." E Ganger fica incrédulo enquanto o venerável Xi, todo trêmulo, murmura: "A riqueza do líder da seita é surreal." Olhando para o líder, ele afirma: "Você é verdadeiramente nosso líder em nome e realidade." E o líder, incrédulo, pensa: "Besteira, não coloque meu nome nisso." E decreta: como Liu Shu se absteve, a vitória vai para Qui Gang, assim como a vaga de elite. Agora você pode escolher um ancião ou venerável como mestre e se tornar da elite. E o pessoal clama: "Ei garoto, aqui, venha comigo." "Não, não, me escolha, eu sou o melhor." E Ganger avisa: "Líder, eu já tenho um mestre no posto de trabalho. Por favor, me mande de volta para que eu possa ficar ao lado dele." E um dos veneráveis indaga: "O quê? Um trabalhador com discípulos?" E o outro questiona: "Posto de trabalho, 2 gênios que podiam ser da elite?" O líder Xie sorri ao ouvir isso e concede: "Muito bem, visto que você tanto estima seu mestre, permitirei que você vá até ele. E diga ao seu mestre que esses itens são bem chamativos, e peça a ele para me fazer um conjunto desses." Qui Gang arregala os olhos e o líder sai. O venerável cerra os dentes de raiva e o grande ancião observa. A cena se volta para um cara chegando, comunicando: "Líder, sobre as vagas." É o venerável Xi. E o líder Xie responde, derrotado de novo e de novo por meros discípulos externos. Acha que eles são dignos de serem da elite? E o venerável Xi pergunta: "Isso significa que a competição vai ser adiada novamente?" E o líder Xie declara: "Adiada? Acha que eles podem melhorar em tão pouco tempo?" O venerável se espanta e o líder Xie, olhando para ele, explica: "Não, acredito que a seita interna perdeu seu direito de ser nutrida." E a cena, então, se volta para o prota e ele exclama: "O quê? Você está me dizendo que Xie Wuyue lhe mandou me dar uma mensagem na frente de toda a seita interna?" E o Ganger cumprimenta-o, confirmando: "Sim, mestre, isso mesmo." E acrescenta: "Mestre, porque parece que vocês têm uma certa proximidade." E o prota pondera: "Não importa o quão próximos somos, ele não devia falar isso para toda a seita. Eu só precisava fazer o mesmo mais 1 ou 2 vezes e eu teria a desculpa perfeita para cuidar da seita inteira." E continua dizendo: "Mas ele anunciou minha existência, e agora tenho a atenção de todos os anciões e veneráveis. Mas por quê?" E alguém chega, vociferando: "É por isso mesmo!" E complementa: "Você não elevou um tal de clã Luo lá fora? Quero que você faça o mesmo aqui, no posto de trabalho." E o Ganger cumprimenta dizendo: "Saudações, líder da seita." E pensa: então esse é o apoio que o mestre diz ter? E o prota questiona: "Outro clã Lu aqui?" E o líder Xie reflete: "Esse moleque não obedece às regras, mas como preciso dele, terei que esperar até a poeira baixar." E afirma: "Deixem-nos a sós, temos assuntos a discutir." E Ganger concorda: "Sim, senhor." Ele parte, e o líder observa-o partir e se vira para o prota, propondo: "Quero que você seja um pilar no posto de trabalho, assim como a seita interna e os da elite, a tal ponto que esses discípulos decidam vir para cá e deixar aqueles velhos sem nada." E o prota pergunta: "Por quê?" Semicerrando os olhos, ele justifica: "Com apenas mais 2 desafios, farei a seita interna parecer inútil, e você pode retomar sua autoridade. Agora, você quer estabelecer uma nova seita interna no posto de trabalho, terá que pagar um preço alto." E o líder Xie fecha os olhos, confidenciando: "Aqueles parasitas estão muito fundo na seita interna. Não importa o quanto tento mudá-la, não surte efeito." E expõe: "Posso melhorar as coisas até a reunião do dragão duplo, mas a longo prazo ela vai voltar para o que era, então é melhor erguer um novo pilar." E detalha: esgotar o poder da seita interna destruirá aqueles velhos para sempre, enquanto o posto de trabalho é um lugar esquecido por Deus, livre. Você pode fazer o que quiser e ninguém o contrariará.
e o Prota argumenta: uma nova seita interna não é tão fácil, é preciso tempo, pessoas e recursos para realizar tal coisa. Encarando o líder, ele enfatiza, especialmente recursos, e mesmo como líder da seita, com aqueles velhos por aí, você dificilmente terá uma razão legítima para alocar recursos no posto de trabalho. Qualquer um pode argumentar que isso será um desperdício. Ninguém vai concordar. E o líder Xie assegura: quem disse que a seita vai abrir o bolso? Você já é o suficiente. E o Prota, com raiva, indaga: você quer que eu arque com os custos? Por que diabos eu faria isso? E o líder Xie sorri, explanando: não sei que magnata você roubou, conseguindo até dar incontáveis tesouros a seus discípulos, mas agora reclama de compartilhar um pouco com a seita? Você é um discípulo da seita do demônio amaldiçoado, então haja como um. Nunca pedirei isso se não fosse pela sua riqueza sem fim. O Prota fica com raiva, e o líder Xie sorri, reforçando: você é o único capaz de assumir a responsabilidade de erguer uma nova seita interna. E lembra, quanto ao tempo, como você só precisou de 10 anos para levar o clã Luo ao pico, uma simples seita interna não deve demorar muito. E finaliza dizendo: em relação às pessoas, o posto de trabalho está cheio delas. Além disso, também espalhei que tem uma figura no posto de trabalho que treina elites em um curto tempo. Não deve demorar até que os discípulos externos e internos apareçam correndo. Então se anime, no fim, vai ser tudo uma questão de quão fundos seus bolsos são. Ele ri e o Prota fecha os olhos, reclamando: isso é roubo à luz do dia. Ganhei todo esse tesouro com suor e trabalho duro. Não posso sair dando para qualquer um. E o líder Xie responde: pense bem, você tem dinheiro, então não chore misérias. É sua contribuição para a seita. E se vira, comentando: aliás, o garoto já deve ter passado meu recado. Também quero um conjunto de tesouros. E o Prota vira o rosto, exclamando: estou duro? Você quer tirar de mim? Me tornar pobre? O líder Xie observa-o e parte, falando: moleque, é melhor preparar algo para mim na próxima visita. Como estou cuidando das suas costas, já é hora de você fazer algo para mim. Ele ri e o Prota fica sombrio, murmurando: líder da seita, uma ova. Está querendo me deixar liso. Bom, estou numa seita demoníaca. Todos aqui são desgraçados. Ele esboça um sorriso e, com um olhar demoníaco, profere: Xie Yue, ainda farei você pagar por isso, e não vou parar até que você chore. O tempo passa, é mostrado um pessoal comentando: todos precisam se reunir. E o cara, semicerrando os olhos, questiona: Ancião Yuan, quem convocou uma reunião? Kuilang e Yuilin não foram embora? E o velho esclarece: as pessoas vêm e vão, mas o campo nunca cessa suas funções. Os dois já foram, mas outro tomou o lugar deles. Se apresse, ou irão irritá-lo. E o cara olha para o outro, observando: outro discípulo interno acabou de chegar aqui, 2 se foram e 1 surgiu. Não há descanso para os impuros. Me pergunto se ele é melhor que os anteriores. A cena se volta para o local da batalha. Ganger e Yue'er encaram-se e o velho chega, cumprimentando e informando: estamos todos aqui. E o Kuigang agradece: obrigado, ancião. O Prota vai à frente, declarando: vocês estão reunidos aqui hoje por 2 razões, uma boa e outra ruim. A notícia ruim é que os dias de felicidade acabaram. Kuilang e Yuelin se foram e vocês tiveram meio ano de férias, mas agora eu estou no comando do campo de batalha e os farei pagar pelos 6 meses perdidos. O pessoal fica incrédulo e o Prota sorri, continuando: não se preocupem, não sou tão cruel quanto aqueles 2. E agora, chegamos à boa notícia. E sorrindo maliciosamente, ele conclui dizendo: farei um campo de trabalho de elite aqui para ajudá-los em suas causas. Um cara indaga: o quê? Um posto de trabalho de elite? Eles se entreolham. O Prota encara-os e, levantando a mão, afirma: pessoal, este é o posto de trabalho. Vocês não podem desejar mais que isto na seita. E sorri, continuando: todos aqui foram punidos ou deixados de lado para nunca mais verem a luz do dia. Os afortunados, como Kuilang e Yuelin, que retornam à seita interna ou se tornam executivos, são realmente poucos.
e profere: enquanto a maioria viverá até os fins de seus dias aqui, destinados a acabar como recursos para o treinamento dos superiores. E brada: vocês são menos do que formigas, então como podem esperar sobreviver quando suas mortes já estão predestinadas? O pessoal arregala os olhos ao ouvir isso. Eles ficam sombrios cogitando: somos apenas ratos para os outros, criados para que, no momento certo, tomem nossas vidas. O prota esboça um sorriso ao ver a reação deles, e acrescenta: bem, sei que sou um caso especial desde que cheguei aqui. Sem nenhum teste, me colocaram aqui, apesar de eu não ter cometido nenhum crime. Por quê? Vocês se perguntam? E vocifera: inveja do meu talento. Estendendo a mão, ele berra: vocês devem ter ouvido a situação de Quilang e Yueling, e viram com seus próprios olhos que força imunda a seita interna é. E declara: são aqueles anciões e veneráveis que têm inveja do talento dos outros que me colocaram neste lugar, do qual nunca poderei escapar. E mesmo que eu o faça, nunca me livrarei do estigma de ser um trabalhador, estando sempre abaixo deles. E o Ganger sorri, matutando: é óbvio que o líder da seita veio pedir ajuda a um mestre nesse plano, mas agora ele está aí, torcendo os fatos e se fazendo de vítima. O mestre é tão sábio? E o velho observa, refletindo: é assim que você governa? Quilang e Yuelin eram idiotas com aquelas táticas brutas, enquanto o governante Zuofan é um operador suave, fazendo-os marchar para a morte com vontade própria. E o pessoal grita: a seita interna está indo longe demais. Isso mesmo. E o velho ri, em pensamentos, divagando. Sua posição de governante no mundo lá fora não era brincadeira. E o prota estende a mão, clamando: então eu decidi, já que eles me jogaram no posto de trabalho, eu tomarei este lugar e nunca mais sairei daqui. Farei o posto de trabalho ser o mais louvado em toda a seita. Um orgulho tão grande que qualquer trabalhador que sair daqui sairá com a cabeça erguida, sob o olhar invejoso do resto. De agora em diante, o posto de trabalho não tem lixo, mas sim elites. O pessoal levanta a mão em comemoração, e o prota aperta o punho, conclamando: deixarei os outros discípulos olharem vocês com inveja, lutando para poderem entrar no posto de trabalho, não importa o quão fúteis as tentativas sejam. E alguém faz um barulho de desgosto murmurando: que besteira! E fala: os recursos da seita são fixos, apenas para a elite, os anciões e veneráveis. Daí vêm os discípulos internos, executivos e, por fim, os últimos, externos. E continua: quanto ao posto de trabalho, não se ganha nada, mesmo que você separe este lugar do resto da seita. E o prota, semicerrando os olhos, questiona: quem é esse? Nunca o vi antes. E o cara responde: as pessoas ainda terão que cultivar baseadas em seus talentos. Encarando o prota, ele assevera: sem recursos, suas palavras são vazias. E os caras se entreolham. Um deles concorda: verdade, a seita não nos dará nada. E o velho explica: governante Zuofan, esse é Ti Ying. Após espionar sua irmã sênior no banho, teve seu corpo perfurado, tendo sido preso. Ele acabou de ser liberto e jogado aqui. Ele ainda não ouviu falar de seu ilustre nome. E o prota o encara, indagando: espiando o banheiro feminino? E pondera: não parece muita coisa. E pode-se ver pelos olhos dele. Ele não é do tipo que se baixa a tal nível. E o velho acrescenta: eu não sei toda a história. Tudo o que sei é que ele espiou a neta do sétimo ancião. E o prota olha para o velho, perguntando: sétimo ancião? Ele sorri e encara o cara, provocando: garotão, quem te meteu nessa furada? E o cara sorri, retrucando: interessante, você conseguiu deduzir o acontecimento com um só olhar. E o prota abre os braços, rindo e comentando: mas é claro, os bebês não podem competir com os ricos, nem os ricos com os oficiais. Qualquer um com o mínimo de cérebro pode ver que espiar não é uma sentença de morte. Então só resta uma opção, uma armadilha. E o Tai Yin fica trêmulo, rindo e replicando: os ricos não podem competir com os oficiais? Essa é boa. Até mesmo pessoas do posto de trabalho entendem isso. E grita:
Então, por que nenhum ancião ou venerável quis ouvir minha explicação? E o prota, semicerrando os olhos, esclarece: idiota! Como eles querem se livrar de você, nunca te dariam uma chance de escapar. Quem você pensa que é? Se alguém quiser lidar com você, eles não vão deixar você responder e humilhá-los. O cara se espanta e sombrio balbucia: bem, eu não entendo, é apenas... Ele cerra os dentes e desabafa, enraivecido: moleque, você acabou de espalhar mentiras, tudo para controlar o posto de trabalho e tirar até esta migalha deles. Aposto que você é filho de algum velhote jogado aqui por algum crime e está com guarda-costas. Já vi isso antes, usando conexões. E o prota se irrita consigo mesmo. Ele deve ter sido enganado por algum filhinho de papai para ter um rancor tão grande. E o Gi-Hu retruca: quando o maior discípulo externo, Tie-Yin, foi reduzido a ser mesquinho e reclamando, cale a boca, parece um velho falando. O Tie-Yin olha para ele e berra: o discípulo mais forte da seita interna, Gi-Hu. E o prota, sombrio, questiona: você? Irritado, ele indaga: quem é você? Por que me parece tão familiar? Os dois atrás do prota ficam completamente assustados. O Gi-Hu encara o prota, que o encara de volta, e olhando para o lado pergunta: vocês o conhecem? E a Yueyer solta: hã? Mestre, se esqueceu de como você o mandou voando com sua vassoura na última competição da seita interna? E explica: ele é o pupilo favorito do grande ancião, o mais forte da seita interna, Gi-Hu. E o prota constata: ah, então é ele. E completa: entendo, mas sua natureza selvagem estava bem mais forte antes. Ele deve ter melhorado muito sua mente e coração. E a Yueyer fala: mestre, como conseguiu esquecer de alguém tão forte como ele? E o Gi-Hu cerra os dentes em seu íntimo: esse cara não lembrou nem do meu nome? Perante ele, ainda não passo de uma formiga. E o Tie-Yin pergunta: Gi-Hu, o que faz aqui? E o prota olha para o velho, comentando: você devia estar aproveitando sua vida como discípulo de elite. E o velho, olhando o livreto, informa: governante Zuofan, Gi-Hu está aqui há 2 dias. Relatam que ele roubou uma pílula e o grande ancião o jogou aqui por raiva. E o prota olha para ele, interrogando: roubou uma pílula? E medita: o mais forte da seita interna perdeu sua colher de ouro? E profere: você veio por mim, não é? O Gi-Hu se espanta e pensa consigo: feroz. Ele cerra os dentes de raiva. E o Tie-Yin observa: ah, então você veio por vingança? Mas que tipo de ressentimento o fez cometer tal coisa para chegar aqui? E o Gi-Hu passa por ele declarando: fica na sua, quem você está chamando de idiota? Ele encara o prota e conclui: você é produto de sua ambição. Eu não sou apto nos assuntos do coração, ao contrário do grande ancião, que evoluiu tanto a mentalidade dos 5 impertinentes que tornou o domínio deles numa arma mortal. Ele lembra das palavras do ancião, que eram: se você deseja ir além, você deve andar ao lado do garoto. Quanto a ele ser um trabalhador, o grande venerável tem um ditado que comprova: um homem forte continua sendo o mesmo, não importa onde esteja. E o Gi-Hu exclama: Zufanfan, desejo segui-lo. E o prota questiona: por quê? E o Gi-Hu responde: para treinar meu coração. O prota arregala os olhos e esboça um sorriso, consentindo: então pode vir. O Ganger se espanta, exclamando: espera, mestre! Ele chega perto e sussurra: o grande ancião preza por seu discípulo, e se ele o está deixando vir até aqui, então deve ter algum plano em mente. Além disso, isso não afetará o seu grande projeto e o do líder da seita? O prota estala o dedo na testa dele, asseverando: moleque, sua cautela é desnecessária, e declara: mal começamos, e não tem como aqueles velhotes estarem desconfiando de algo. Não acha que enviar o melhor discípulo deles para se vingar é uma perda de tempo? E continua: além disso, ele observa o Gi-Hu e fecha os olhos, ponderando: olhar em seus olhos me lembra um velho amigo meu, um fanático por artes marciais. Ele veio aqui para treinar, não se preocupe. E o velho ri, concordando: sinto o mesmo. Gi-Hu é muito direto para ser um bom espião.
e complementa: mesmo que o mestre dele lhe desse tal tarefa, acabaria entrando em um conflito com sua natureza. Sinto sinceridade em seus olhos em querer aprender. E sorrindo, pensa consigo: que raro, alguns jovens estão dispostos a tudo para trilhar seus caminhos. O grande ancião é um verdadeiro visionário para saber do que seu discípulo mais precisa. E o Tieyin toca no ombro do Guihu, indagando: irmão sênior Guihu, você está me dizendo que deseja segui-lo? Tem certeza? Você é o mais forte da seita interna, mas está atrás de um vagabundo? Perdeu toda a sua dignidade depois de uma derrota? O Guihu bate na mão dele, retrucando: tolo ignorante, e acrescenta: mas lhe direi uma coisa, esse homem na sua frente fez-me sentir fraco, e afirma categoricamente: neste posto de trabalho, seguirei apenas ele. E o Tieyin fica completamente perplexo em seus pensamentos. O que está acontecendo? Desde quando alguém no reino celestial se tornou tão incrível? E o prota grita: pessoal, o irmão Tieyin levantou uma boa pergunta, que irei responder agora. Levantando a mão, ele brada: recursos não serão um problema, eles virão de mim. Estendendo a mão para o lado, ele exclama: se não acreditam em mim, deem uma boa olhada nos meus discípulos. Os dois mostram os artefatos deles, e o pessoal, boquiaberto, fala em uníssono: vejam, eles estão usando tesouros demoníacos de 9º grau. De onde esse cara tirou tanta riqueza? E o prota, com olhar demoníaco, declara: meus companheiros, esses garotos desafiaram discípulos internos, e ainda assim voltaram vivos. E como? Ele fica agitado e vocifera: porque eu lhes dei, e posso lhes dar muito mais. O pessoal festeja enquanto o prota berra: aqueles que desejarem me seguir, gritem meu nome. O pessoal grita o nome do prota em uníssono. E o prota fecha o punho, sorrindo e acrescentando: para poderem me seguir, existem algumas condições. Ele aponta para o coração e afirma: ter sede de força, não preciso de vagabundos. E esbraveja: por meio de uma prova que logo prepararei no posto de trabalho, testarei cada um de vocês e verei se são dignos de se juntarem a esta elite do posto de trabalho e os merecedores dos meus recursos sem fim. Prometo que aqueles que passarem se tornarão anciões ou veneráveis, não terão mais que se juntar ao ciclo de Asura. Com um sorriso demoníaco, ele profere: e os que falharem, sinto muito, mas permanecerão simples trabalhadores, esperando pela morte no ciclo de Asura. E um cara olha para o outro perguntando: o quê? Vai ter um teste? Não cultivo há semanas. E o prota declara: aqueles que desejam ser fortes venham comigo. Com olhar demoníaco, ele os observa e comenta: se estiverem tão temerosos a ponto de nem tomarem essa chance para se fortalecerem, para se juntarem a mim, então é melhor aceitar seus destinos como insetos. E finaliza: se não tiverem o desejo por força, então são fracos. O pessoal se entreolha. O Tieyin observa em seu íntimo: veremos o que um cultivador no reino celestial tem para fazer tantos acreditarem em sua palavra, para até mesmo o mais forte, Guihu, segui-lo. A cena se volta para o cemitério. O prota estende a mão, proferindo: o céu e a terra possuem mistérios, e sua imagem dourada dá forma à barreira das 4 direções. E ordena: abram. 4 portais aparecem. Em cada um está escrito: céu, terra, profundo e amarelo. Os caras observam. Um deles cai no chão, exclamando: isso? O que é isso? E o prota olha para trás, sorrindo e explicando: cada portal é uma barreira selada, e também o teste de vocês, entre o céu e a terra. O céu e o homem combinam para formar o corpo, mente e alma, mudando e mudando em variações sem fim. Entre esses 4 portões, há 3 formações principais: a formação da prisão, da morte e da ilusão, nas quais cada um se sobrepõe e se tornam imprevisíveis. Vocês simplesmente precisam passar em um desses testes e se tornar alguém da elite no posto de trabalho, não tendo mais que participar do ciclo de Asura. E o Tieyin pergunta: se eles são os mesmos, então por que 4 deles? E o prota sorri, respondendo: boa pergunta. E fechando os olhos acrescenta: fazer 4 portais idênticos seria um desperdício. O amarelo é o mais simples. E continua: com o céu, a terra, a profundidade e o amarelo,
cada um com diferentes aspectos. A ordem de dificuldade do menor para o maior é do amarelo até o céu, assim como existem discípulos externos, internos e de elite. Ele abre os braços, informando. Estes são arranjos de 5º e 6º grau, com o portal do céu sendo um arranjo de 7º grau. E o Tai-Yin, boquiaberto, pensa: esse garoto montou um arranjo de 7º grau? E o Prota sorri, semicerrando os olhos e esclarecendo. Os 4 portais visam diferentes aspectos. Como podem ver, não estou aqui para testar a força de vocês, e sim o potencial, já que vocês só precisarão ficar ao meu lado por um tempo, com a força vindo naturalmente. E o Tai-Yin cogita: inteligente. Alguém está tentando mudar a situação da seita, e esse cara é a sua mão direita, provocando caos no posto de trabalho. É como se ele estivesse desafiando aqueles fósseis da seita interna e tirando substâncias da boca deles. Ele vai mudar a hierarquia da seita. Ótimo! E brada: entendi o seu plano e eu me juntarei. É o momento perfeito para mudar a seita do demônio amaldiçoado. E o Prota sorri, retrucando: você terá que se provar para mim primeiro. E pensa: esse cara tem um intelecto decente. E o Tai-Yin diz: antes que eu faça, me responda isto. E grita: você me levará contigo assim que eu passar? E o Prota confirma: sim, mas devo lhe avisar, tem um arranjo mortal lá dentro. Tendo sido aprisionado durante 3 anos, você deve ter enfraquecido. Pelo seu bem, escolha a porta profunda. E o cara atrás, boquiaberto, questiona: podemos morrer lá dentro? E o Tai-Yin, sombrio, profere: viver como gênios ou morrer como heróis. Ele parte para a terra e exclama: prefiro morrer do que não aproveitar cada momento da minha vida. Ele adentra o portal, e o velho observa declarando: esse garoto tem uma boa personalidade e alcançará grandes coisas. E o Prota sorri, concordando: o lixo daqueles velhos é o tesouro de outro, mas é melhor esperarmos que ele volte vivo de lá. Um borrão passa pelo Prota. Alguém adentra o portão do céu, e o pessoal grita em uníssono: quem foi o louco que se jogou na porta mais difícil? E outro exclama: foi Gi-Hu, ele foi com tudo na porta do céu. E o Prota, semicerrando os olhos, pergunta: Gi-Hu? E o velho atrás dele informa: ele é o discípulo do grande ancião, tem grande talento e uma habilidade imensa. Agora que ele está no posto de trabalho, ele está do nosso lado. E o Prota sorri e comenta: ele é ousado e capaz. Eu o treinaria sem que você precisasse mencionar isso. E acrescenta: apesar de que não posso afirmar se ele ficará ao meu lado ou se voltará para o grande ancião. E sorri maliciosamente e completa: bem, isso é tudo pela reunião do dragão duplo. E o velho finaliza: sim, para o futuro. O pessoal observa o portal, boquiaberto, e o Ganger murmura: ele saiu. O Gi-Hu sai, todo machucado. E o Ganger, ao ver o estado dele, questiona, surpreso: por que ele está tão ferido? Mestre Yueer e eu treinamos numa formação de 7º grau, e não foi tão difícil assim. Mas por que ele está nesse estado? E o Prota retruca: o arranjo de vocês foi feito especialmente para o cultivo, enquanto este é uma junção do arranjo da prisão, da morte e da ilusão, ou seja, é de uma complexidade muito maior. E olhando para ele, profere: você pode tentar a porta do céu se não acredita em mim. Prometo que não restará nada seu. E o Ganger responde: ah, prefiro não fazer isso. Um braço surge de dentro do portal. Então é mostrado o Tai-Yin, todo ferrado. E um cara com medo indaga: o que tem lá dentro que deixou alguém na 7ª camada do reino divino nesse estado? E o outro declara: esse arranjo é muito perigoso, não tem como eu sobreviver, não posso entrar nisso. E o Prota levanta a mão e brada: parabéns pelo sucesso de vocês. Ele grita: aqui estão suas recompensas. Os dois trazem as caixas, e o Gi-Hu retira uma espada. Enquanto o Prota declara: Gi-Hu passou pela porta do céu e recebeu um tesouro demoníaco de 7º grau e 4 pílulas de 7º grau. O Tai-Yin observa sua manopla enquanto o Prota solta. Tai-Yin passou da porta da terra e recebeu um tesouro demoníaco de 6º grau e 3 pílulas de 6º grau.
O Guihu observa o Prota com olhos arregalados, enquanto o Prota sorri, constatando: "Ah, antes que eu me esqueça, além de entrar no posto de trabalho de elite e aproveitarem dos meus incontáveis recursos, você também recebe uma recompensa especial." E anuncia um tesouro demoníaco de 7º grau e 4 pílulas de 7º grau pela porta do céu, um tesouro demoníaco de 6º grau e 3 pílulas de 6º grau pela porta da terra, um tesouro demoníaco de 5º grau e 2 pílulas de 5º grau pela porta profunda, e um tesouro demoníaco de 4º grau e uma pílula de 4º grau pela porta amarela. E sorri, complementando: "Existem poucas oportunidades nessa vida. Se você a agarrar e acender, se tornando um dragão entre seus iguais, vai depender de vocês." O pessoal, tomado pela ganância, parte com tudo para dentro do portal. O Prota encara-os, sombriamente, e o Guihu fala: "Aqui." O Prota observa e ele explica: "Sei que suas palavras foram apenas para atraí-los. Agora que eles morderam a isca, pode pegá-la de volta." E o Prota fecha os olhos, sorrindo e afirmando: "De fato era para atraí-los, mas também não foi uma mentira. Essa é a sua recompensa por passar da porta do céu. Fique com ela se você deseja se tornar um trabalhador de elite. Você merece." E o Guihu, incrédulo, pergunta: "Mas é muito valioso, você vai mesmo dá-la para mim?" E o Prota passa pelo Ganger falando: "Como assim? É apenas um pequeno agrado, não sou tão mesquinho." E o Ganger sorri, acrescentando: "O mestre tem os bolsos cheios. Se você não quiser, ele dará para outra pessoa." E o Guihu rebate: "O quê?" E o Prota encara-o, declarando: "Eu te disse, assim que entrarem no posto de elite, vocês receberão muitos recursos vindo direto de mim. Agora vocês dois, Ti e Yin em particular, não precisam se preocupar com os assuntos políticos da seita enquanto estiverem aqui. Não dependem da seita, apenas de mim." O Tia Yin fica completamente espantado e cogita. Ele deseja montar sua própria facção, longe dos olhos da seita. Afinal, os discípulos não entram nela apenas pelos recursos? Por que ficar com a seita se esse cara pode fazer o mesmo? E coçando a cabeça pergunta: "Ah, irmão Ju, como podemos chamá-lo?" E o Prota articula: "Eu era o governante do meu clã antes de vir para cá, e agora eu sou o governante do posto de trabalho da elite. Então, me chame de governante Ju." E os dois cumprimentam, exclamando: "Entendido, governante Ju." O Prota esboça um sorriso. A cena mostra a lua no céu, e algumas pessoas começam a sair de dentro dos portais. Eles caem, acabados, no chão, e o Prota observa-os cogitando. Pelo menos 1/5 deles morreram. Fechando os olhos, ele medita: não que alguém se importe, já que eles só se importavam consigo mesmo. E comenta: enquanto vocês entravam, alguns discípulos foram embora, cientes de suas limitações e coração frágil. O futuro deles para sempre será medíocre, ou alguns podem retornar aqui para nunca mais saírem, quem sabe? Alguns entraram e não retornaram. Isso é porque essas pessoas superestimaram suas capacidades. Abrindo os braços, ele sorri proferindo: mas para vocês, só tenho uma coisa a dizer: parabéns. E proclama: agora vocês são trabalhadores de elite e receberão tudo o que precisarem de mim. O pessoal levanta a mão exclamando: governante Juo, governante Juo, e o Prota interrompe-os levantando a mão. Fechando os olhos, ele sinaliza: a maioria de vocês entraram no portal amarelo, enquanto uma pequena parte escolheu o profundo. Assim como as portas são diferentes, suas recompensas também são. E declara: se quiserem o tesouro de outra entrada, façam o seu melhor e cultivem. Desafiem a próxima porta e receberão uma recompensa ainda maior. O pessoal festeja. O velho fecha os olhos. E a cena se volta para outro local. Alguém berrou: é insano! Eles enlouqueceram. E o venerável Shi, ao ouvir isso, questiona: segundo ancião, o que lhe deixou tão incrédulo? E o segundo ancião exclama: venerável Shi, as minhas discípulas me pediram para deixá-las irem para o posto de trabalho. Agora me diga se minha raiva é ou não justificada. E o venerável Shi, espantado, indaga: para o posto de trabalho? E alguém grita: isso é loucura!
Os dois olham para trás, e o segundo ancião fala: Sétimo ancião, o que houve? E o sétimo ancião esbraveja: O que mais seria? A merda daquele posto de trabalho. E o segundo ancião interroga: Seus discípulos também vieram chorar aos seus pés, pedindo permissão para irem para o posto de trabalho? E o sétimo ancião vocifera: Quem dera, teria sido bem melhor. Aqueles moleques vieram demandando. E abrindo os braços, ele desabafa: É claro que recusei. Então eles roubaram minhas pílulas e destruíram minha casa. Fizeram todo tipo de crime, um mais grave que o outro. Agora eles estão trancafiados para refletirem. Merda, que raiva! E o venerável Xi, boquiaberto, pergunta: O que está acontecendo? E o sétimo ancião explica: Ah, venerável Xi, ainda não soube? Tem um monstro no posto de trabalho distribuindo pílulas e tesouros como se fossem alfaces, e até estabelecendo um posto de elite. E o segundo ancião olha para o venerável, expondo: Desde que passem no teste dele, ganham tesouros e pílulas, todo tipo de recursos. Eles ganham mais do que alguém na elite da seita. E acrescenta: Essa notícia fez os outros discípulos enlouquecerem, fazendo eles cometerem todo tipo de crime para acabarem no posto de trabalho. Essa disputa para entrar no posto de trabalho está mais cruel do que a competição da seita interna. E o venerável Xi fecha os olhos com raiva, declarando: O posto de trabalho outra vez? O líder finalmente fez sua jogada. É uma jogada grande, e os dois indagam: O líder da seita? E o venerável decreta: Vocês dois, reúnam-se com os anciões e veneráveis. Ele se vira e profere: Veremos o quão longe o líder da seita levará isso. E os dois confirmam: Sim, senhor. A cena se volta para o líder da seita. Os veneráveis estão todos reunidos. O líder adentra o salão dizendo: Quem convocou essa reunião? E o pessoal cumprimenta, exclamando: Líder da seita. Ele sobe as escadas indo em direção ao trono e questionando: Quem convocou essa reunião? Com um olhar demoníaco, ele articula: O sino de bronze só pode ser soado em tempos de crise, a menos que o líder da seita faça isso ele mesmo. E indaga: Esqueceram disso ou a seita está sob perigo? E o venerável Xi vem cumprimentando e relatando: Líder, fui eu quem soou o sino. Tenho um assunto urgente que precisa da sua atenção. E o líder Xi sorri, querendo saber: E qual seria esse assunto? Um cerco? E o venerável Xi fecha os olhos explanando: Um caos interno. A união de nossos discípulos está se tornando um perigo para a seita, e isso torna esse problema interno um assunto urgente. E reitera: precisamos corrigi-lo antes que afete nossa segurança. E o líder Xi questiona: o que pode ter acontecido de tão crítico que pode levar até mesmo à nossa destruição? O venerável Xi fica sombrio e, olhando para trás, pergunta: Anciãos, veneráveis, quantos discípulos estão demonstrando comportamentos estranhos? Quantos estão falando sobre entrar no posto de trabalho? E o sétimo ancião reclama: Perdi metade dos meus discípulos, e não vai demorar muito até que não sobre nenhum. E o venerável Bai retruca: Seu idiota, é só recusar. E o sétimo ancião berra: Você é o idiota. Se eu recusar, quem sabe o que farão? Quem vão aborrecer? Antes, eu os assustava com ameaças de mandá-los para o posto de trabalho, mas agora eles aceitaram chorando de felicidade. Outro, enraivecido, protesta: Exatamente, meus discípulos também estão enlouquecendo, até deixaram de cumprir suas responsabilidades. O que devemos fazer? E outro berra: O posto de trabalho virou a nova moda, todos estão querendo ir para lá. O líder da seita observa. Ele pensa: Zhu Fan fez um bom trabalho. O que mais os feriu foi o posto de trabalho não estar nas mãos deles. Deem mais alguns dias, e a seita interna irá colapsar. E o venerável Xi olha para o líder argumentando: Líder da seita, como pode ver, o ambiente não é mais de promover ensinamento e crescimento. E alerta: com o equilíbrio afetado, não demorará para se espalhar por toda a seita até ela não existir mais. E o líder Xie pergunta: O que quer que eu faça então? E o venerável implora: Líder da seita, remova esse falso posto de trabalho de elite e reorganize o posto de trabalho. Por favor, reorganize a seita mantendo a ordem.
E o líder Xie ri e gargalha, exclamando: de fato, manterei a ordem. E proclama: com o posto de trabalho sendo a base da pirâmide da seita do demônio amaldiçoado, não existe uma administração há séculos, deixando-o livre de influências. Se um homem de grande talento vier de lá, no mesmo nível de um grande venerável, e declara: será a única esperança para aqueles criminosos, onde um grande mérito irá tirá-los daquele lugar imundo. Essa é a regra da seita, nossa regra, e aponta sentenciando: trocar o posto de trabalho é o mesmo que renunciar a tudo o que defendemos e aos nossos ancestrais. Descendo as escadas, ele observa: mas bem, o venerável Xi tem razão sobre uma coisa: todos buscam por uma posição mais elevada. Passando pelo venerável, ele sugere: se não podem nem segurar seus discípulos. E sorrindo maliciosamente, provoca: já pararam para pensar que vocês não estão elevados o suficiente? Ele começa a gargalhar e o venerável Xi treme de raiva. Após o líder sair, ele afirma: venham, o líder deixou clara sua posição. Isso mostra que ele tem mão nisso, e ela está direcionada a nós. Se virando, ele alerta: se deixarmos isso continuar, vamos ficar sem nada. E o cara mais atrás questiona: mas os recursos vindo do posto de trabalho não param. Como os recursos da seita precisam passar por nós primeiro antes de serem despachados? E continua: como exatamente o líder da seita desviou uma quantia tão grande? E o venerável Xi toca o queixo refletindo: estou tentando entender também. E encarando-o conclui: mas uma coisa é certa, não podemos deixar essa atração ao posto de trabalho continuar. Como não sabemos o quão grandes são esses recursos? E pondera: não importa o quanto tentamos regular, não afetará o posto de trabalho. O que me preocupa é, quando nenhum discípulo nos restar, o líder usará essa desculpa para controlar nossos recursos. E o segundo ancião opina: um movimento sagaz do líder da seita. E o venerável Xi concorda: sim, um movimento intrigante. Mas não é só fazermos o mesmo e vencê-lo em seu jogo? Estendendo a mão, ele propõe: o líder da seita criou esse posto de trabalho de elite para atrair nossos discípulos, mas desde que controlemos nossos próprios discípulos, seu efeito será perdido, e prevê: logo a quantidade de recursos necessários no posto de trabalho irá aumentar, e eles não terão como suprir. Isso vai arruinar o plano dele, veremos o quanto isso irá durar. E o sétimo ancião afirma: temos apenas que esperar. Logo os recursos serão insuficientes, e prevê: e então eles virão chorando em meio ao caos. Ele gargalha, e alguém pergunta: mas como vamos impedir os discípulos de irem para o posto de trabalho? O sétimo ancião se espanta, e é mostrado o grande ancião declarando: pode funcionar a curto prazo, mas não será o suficiente. E o cara se vira constatando: o grande ancião tem razão, são muitos discípulos, como impediremos tantos assim? E o venerável Xi sorri, planejando: estabeleceremos um exemplo. E ameaça: se eles não ouvirem a razão, mataremos alguns. E logo todos entrarão na linha. E o cara, boquiaberto, indaga: o quê? E o venerável Xi sorri assegurando: sei o que vocês temem, e a resposta para isso é simples. Apenas teremos que fazer isso juntos, e nenhum discípulo sairá da linha. E questiona: estão dispostos a suportar esse estigma? E eles sorriem pensando: de fato, com todos fazendo o mesmo, esse estigma será compartilhado. E o sétimo ancião sorri pensando: acharam que iriam sair dessa impunes os moleques? A hora de vocês chegou. E o venerável decreta: como todos concordam, está decidido. Com todos com a mesma reputação, não existirá uma saída. E aquele que falhar ganhará a ira de toda a seita interna. Venerável Qi, venerável Bai, os dois se espantam. E ele encara-os indagando: temos nossas diferenças, mas estamos contra um inimigo comum, o líder da seita. Espero que vocês se juntem a nós pelo bem maior. Se a seita interna cair, a parte de vocês também cairá. Os dois se entreolham e sinalizam em concordância. E o venerável Xi sorri pensando: com todos de acordo, o plano de Xie Yue não tem chance. Mais da metade do poder da seita está nas mãos dos anciãos e veneráveis.
A cena mostra ele saindo. E alguém chama: "Grande ancião, por favor espere." É o venerável Shi que chega perto dele questionando: "Fiquei sabendo que você jogou seu discípulo Gihu no posto de trabalho. Por quê?" E o grande ancião olha para ele respondendo: "Ele violou as regras, portanto foi mandado para lá." E o venerável observa: "Grande ancião, não confia em mim? Gihu é seu orgulho e glória. Não importa o quão vil seja o ato cometido por ele, você não o mandaria para lá." Sombrio, ele deduz: "Além disso, depois de alguns dias de você o mandar até lá, o posto de elite surgiu." E o grande ancião comenta: "O venerável Shi faz uma investigação minuciosa." Ele ri e confessa: "Está bem, vou te contar." E revela: quando Gihu perdeu para Zhu Fan e aquela garota pediu para voltar ao posto de trabalho, isso atraiu minhas suspeitas. Então mandei Gihu como um espião. Quanto mais cedo eu souber o que está acontecendo, mais fácil será atacar." E o venerável, incrédulo, elogia: "A visão do grande ancião é vasta e profunda, até mesmo mandando seu precioso discípulo como um espião?" E o grande ancião sorri minimizando: "Não é nada. Os outros não eram adequados, e só pude mandar Gihu. Me dói só de pensar nisso." E finaliza: "Então, venerável Shi, me despeço de você." E o venerável Shi cumprimenta liberando: "Fique à vontade. Se precisar de alguma coisa é só pedir." E a cena se volta para o venerável Qi indagando: "Velho Bai, o que faremos? Você vai mesmo matar seus discípulos?" E o fortão chega saudando: "Saudações, mestre." O venerável Qi se espanta e o fortão anuncia: "O governante Zhu veio visitá-lo." E o venerável Qi pergunta confuso: "Governante Zhu? Quem é esse?" E o fortão esclarece: "O governante do posto de trabalho da elite, Zhuo Fan, o governante Zhuo." Os dois se espantam ao ouvir isso. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!